Jeremias capítulo 9. Eu gostaria que a minha cabeça fosse um poço de água, e que os meus olhos fossem como uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pela minha gente que foi morta. Eu gostaria de ter um lugar para ficar no deserto, onde pudesse estar longe do meu povo. Todos eles são adúlteros, são um bando de traidores, estão sempre prontos para contar mentiras. O que manda na terra é a desonestidade e não a verdade. O Senhor Deus diz: o meu povo faz maldade em cima de maldade e não quer saber de mim. Cada um precisa estar prevenido contra o seu amigo e ninguém pode confiar no próprio irmão, porque todo irmão é tão falso como Jacó. Todos andam caluniando seus amigos, todos eles enganam os seus conhecidos e ninguém fala a verdade. Eles ensinaram a sua língua a mentir, pecam e não abandonam a sua vida de pecado. Fazem uma violência atrás da outra e tapeação em cima de tapeação. Tapeação em cima de tapeação. Deus diz que esse povo não quer aceitá-lo. Por causa disso, o Senhor Todo-Poderoso diz: vou purificar o meu povo como se faz com o metal. Eu o farei passar por uma prova. O meu povo fez o mal. O que eu posso fazer com ele? A sua língua é como uma flecha envenenada, e a sua boca fala mentira. Cada um diz palavras amáveis ao seu vizinho, mas na verdade está preparando uma armadilha para ele. Será que eu não devo castigá-lo por causa dessas coisas? Não devo me vingar de uma nação como esta? Eu, o Senhor, estou falando. Eu, Jeremias, disse: vou chorar por causa das montanhas, vou lamentar porque as passagens estão secas e ninguém passa por elas. Não se ouve mais o mugido do gado. As aves e os animais selvagens fugiram e foram embora. Deus disse: vou fazer Jerusalém virar um montão de pedras, um lugar onde moram lobos, e as cidades de Judá se transformarão num deserto onde ninguém mora. Eu perguntei: ó Senhor Deus, por que a nossa terra está em ruínas? Por que está seca como um deserto, tão seca que ninguém passa por ela? Quem é bastante inteligente para entender isso? Será que explicaste essas coisas a alguém para que essa pessoa possa explicar a outros? E o Senhor respondeu: isso aconteceu porque o meu povo abandonou os ensinamentos que eu lhe dei. Eles não me obedeceram nem fizeram o que mandei. Pelo contrário, foram teimosos e adoraram as imagens de Deus Baal, como os pais deles ensinaram. Agora, escute o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vou fazer. Darei ao meu povo plantas amargas para comer e água envenenada para beber. Espalharei o meu povo pelo meio das nações que nem eles, nem os seus antepassados sabiam que existiam. Mandarei exércitos contra o meu povo, até que seja completamente destruído. O Senhor Deus Todo-Poderoso disse: atenção! Chame mulheres que são pagas para chorar, mulheres que saibam cantar músicas tristes. O povo disse: que elas venham depressa e cantem essa canção triste para nós, para que os nossos olhos se encham de lágrimas e fiquem molhados de tanto chorar. Ouçam o povo de Sião chorando e dizendo: estamos perdidos, estamos muito envergonhados. As nossas casas foram derrubadas e temos de deixar a nossa terra. Eu disse: mulheres, ouçam o que o Senhor Deus diz e deem atenção às suas palavras. Ensinem as suas filhas a chorar, ensinem as suas amigas a cantar canções tristes. A morte subiu pelas nossas janelas e entrou nos nossos palácios. Acabou com as crianças nas ruas e com os moços nas praças dos mercados. Os corpos dos mortos cairão, serão como esterco espalhado nos campos, como espigas cortadas e caídas nas mãos dos que fazem a colheita, espigas que ninguém recolhe. Isso é o que Deus me mandou dizer. O Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar
da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Essas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse ainda: está chegando um tempo em que vou castigar o povo do Egito, de Judá, de Edom, de Amon, de Moabe, de todos que vivem no deserto e costumam cortar o cabelo bem curto. Todos esses povos são circuncidados, mas não têm guardado a aliança que foi selada pela circuncisão. Todos esses povos e todo o povo de Israel não têm guardado a aliança que fizeram comigo. Jeremias capítulo 10. Povo de Israel, escutem a mensagem de Deus o Senhor para vocês. Ele diz: não sigam os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas como aparecem coisas estranhas no céu. Mas vocês não devem se assustar. A religião deles não vale nada. Cortam uma árvore na floresta e um artista com as suas ferramentas faz um ídolo. Então o enfeita com prata e ouro e o firmam com prego, para que não caia aos pedaços. Esses ídolos não podem falar, são como um espantalho numa plantação de pepino. Eles têm de ser carregados, porque não podem andar. Não tenham medo deles, não podem fazer mal, nem podem fazer bem. Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Quem não te respeitará? Ó Rei de todas as nações, tu mereces todo o respeito. Não há ninguém como tu entre todos os sábios das nações. Todos os seus sábios são ignorantes e tolos. Será que os ídolos de madeira podem lhes ensinar alguma coisa? Esses ídolos são folheados com prata da Espanha e com ouro de Ufaz. Tudo é trabalho de artista. Os seus vestidos são roxos e vermelhos, feitos por tecelões habilidosos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme. As nações não podem suportar a sua ira. Digam às nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu estão destruídos. Eles desaparecerão completamente da terra. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria, ele criou o mundo. E com a sua inteligência, estendeu o céu como se fosse uma coberta. Quando Deus dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem, pois são deuses falsos, deuses que não têm vida, não valem nada, são uma tapeação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor Todo-Poderoso. Moradores de Jerusalém, a cidade está cercada pelos inimigos. Peguem as suas trouxas, porque agora o Senhor vai jogar vocês para fora dessa terra, a fim de que venham a ter juízo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O povo de Jerusalém grita: estamos gravemente feridos, as nossas feridas não querem sarar, e nós pensávamos que podíamos aguentar essas coisas. As nossas barracas estão destruídas, e as cordas que as seguravam arrebentaram. Os nossos filhos partiram, foram todos embora. Não sobrou ninguém para armar as nossas barracas de novo, e não há ninguém para colocar as cortinas. Eu respondi:
As autoridades são tolas, não pedem que o Senhor Deus as guie. Foi por isso que elas fracassaram, e o nosso povo foi espalhado. Escutem, acabam de chegar notícias. Há uma grande agitação num país do norte. O seu exército vai fazer com que as cidades de Judá virem um deserto, um lugar onde vivem os lobos. Ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Ó Senhor, corrija o nosso povo, mas não seja duro demais. Não nos castigue quando estiveres irado, porque aí acabaria com toda a nossa gente. Derrama a tua ira sobre as nações que não te adoram, sobre os povos que te rejeitam, pois mataram a nós, os descendentes de Jacó, e arrasaram o nosso país. Jeremias capítulo 11. O Senhor Deus me disse: preste atenção nas palavras dessa aliança. Diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que eu, o Senhor, o Deus de Israel, amaldiçoarei toda pessoa que não obedecer às palavras dessa aliança. Essa é a mesma aliança que fiz com os antepassados deles, quando os tirei do Egito, a terra que era para eles como uma fornalha acesa. Eu disse a eles o seguinte: se me obedecerem e fizerem tudo o que eu mandar, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Assim cumprirei a promessa que fiz aos seus antepassados, a promessa de lhes dar a terra boa e rica, que agora é de vocês. Eu disse: é verdade, ó Senhor. Então Deus continuou: vá até a cidade de Judá e pelas ruas de Jerusalém e anuncie ali a minha mensagem. Diga aos israelitas que escutem as palavras da aliança e que as cumpram. Quando tirei os antepassados deles do Egito, eu os avisei solenemente que obedecessem às minhas palavras, e tenho continuado a avisar o povo até hoje, mas eles não ouviram nem obedeceram. Pelo contrário, cada um continuou a ser teimoso e mau como sempre. Eu havia mandado que fossem fiéis à aliança, mas eles não quiseram obedecer. Por isso eu os castiguei com todos os castigos que estão escritos na aliança. O Senhor Deus ainda me disse o seguinte: o povo de Judá e os moradores de Jerusalém estão se revoltando contra mim. Voltaram a cometer os mesmos pecados dos seus antepassados, que não quiseram fazer o que eu havia mandado e andaram adorando outros deuses. O povo de Israel e o povo de Judá quebraram a aliança que eu fiz com seus antepassados. Por isso eu, o Senhor, aviso que vou fazer cair uma desgraça sobre eles, e eles não escaparão. E quando gritarem pedindo socorro, eu não escutarei. Aí o povo de Judá e os moradores de Jerusalém vão pedir socorro aos deuses a quem vivem oferecendo sacrifícios. Mas quando a desgraça chegar, esses deuses não poderão salvá-los. O povo de Judá tem tantos deuses, tantos são as suas cidades. E para oferecerem os vergonhosos sacrifícios ao deus Baal, os moradores de Jerusalém levantaram tantos altares, tantas são as ruas da cidade. Jeremias, não ore a mim por esse povo, nem me peça nada em favor dele. Quando eles estiverem em dificuldade e me pedirem socorro, eu não ouvirei. O Senhor disse também: o povo que eu amo está praticando o mal. Que direito eles têm de vir ao meu templo? Será que estão pensando que podem afastar a desgraça, fazendo promessas e oferecendo sacrifícios de animais? E será que então vão ficar contentes? Uma vez eu os chamei de oliveira verde, carregada de belas azeitonas, mas agora, com um estrondo de trovão, vou pôr fogo nas suas folhas e queimar os seus ramos.
Eu, Senhor Todo-Poderoso, plantei Israel e Judá, mas agora eu os estou ameaçando com um desastre. Eles mesmo fizeram cair sobre si esse desastre, porque fizeram o mal e me provocaram, oferecendo sacrifícios a Baal. O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldade. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém lembre dele. Então eu orei assim: ó Senhor Todo-Poderoso, Tu és um juiz justo. Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a Tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Os homens de Anatote queriam me ver morto. Disseram que, se continuasse a pregar em nome de Deus, eles me matariam. Então o Senhor Todo-Poderoso disse a respeito deles: eu os castigarei. Os seus moços serão mortos na guerra, os seus filhos e filhas morrerão de fome. Não sobrará nenhum deles quando chegar a desgraça que eu vou mandar cair sobre o povo de Anatote. Jeremias, capítulo 12. Ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, Tu provarias que está com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os plantas e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem fruto. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu, Senhor, me conheces. Tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. Ó Senhor, arrasta essa gente como ovelha para o matadouro. Separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a nossa terra ficará seca? Até quando o capim murchará em todos os pastos? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê o que estamos fazendo. Deus respondeu: Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversa de amigo. O Senhor disse: abandonei o meu povo e rejeitei a nação que escolhi. Entreguei o povo que eu amo nas mãos dos seus inimigos. O meu povo escolhido virou contra mim, como um leão na floresta. Eles gritaram contra mim e por isso eu os detesto. O meu povo escolhido é como um pássaro atacado de todos os lados por gaviões. Vejam, animais selvagens, venham tomar parte na festa. Muitos governadores estrangeiros destruíram a minha plantação de uva. Pisaram os meus campos e fizeram minha linda terra um deserto. Arrasaram a terra e ela está abandonada diante de mim. A terra toda virou um deserto, mas ninguém se importa. Em todos os morros do deserto apareceram homens para assaltar os outros. Eu mandei a guerra para destruir o país inteiro. Ninguém pode viver em paz. O meu povo plantou trigo e colheu espinhos. Trabalhou muito, porém não ganhou nada. Por causa do fogo da minha ira, as suas colheitas fracassaram. O Senhor Deus disse:
Agora vou falar sobre os vizinhos maus de Israel, que arruinaram a terra que eu dei ao meu povo. Levarei essa gente para longe das suas terras como se fossem plantas arrancadas, e tirarei o povo de Judá do meio deles. Mas depois de levá-los para longe, terei pena deles e trarei cada nação de volta para a sua terra, para o seu país. Eu quero que eles aceitem de novo o coração, a religião do meu povo. Quero que aprendam a dizer: juro pelo Senhor, Deus vivo, assim como no passado eles ensinaram o meu povo a jurar pelo Deus. Uau! Se fizerem isso, eles também farão parte do meu povo e terão sucesso. Mas eu arrancarei pelas raízes e destruirei completamente qualquer nação que não quiser obedecer. Eu, o Senhor, falei.